Bem, bom dia a todos. A gente sabe que tem gente chegando, mas são 9h40. Então, nós queremos iniciar hoje cumprimentando a todos vocês. Lembrando que seria legal aqueles que comumente têm participado também, dar uma incentivada, ligar durante a semana, convidando outros que a gente sabe que poderiam estar aqui junto com a gente, né? Que têm um aplicativo e podem conectar para estar conosco aí nesse tempo precioso da Escola Bíblica Dominical. Vamos adorar a Deus com um cântico. A ti eu vou clamar do... A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a existir, novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, com quem encontro teu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, com quem encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Bem, Deus amado, nós queremos te bendizer por essa manhã tão linda, pelo sol que brilha, pela vida de cada um dos nossos irmãos, que é tão preciosa ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo de comunhão, de estudo bíblico, de orientação do Senhor, de meditação na tua palavra, de compartilhar, Deus, as coisas do Senhor. Eu te agradeço por isso. Eu peço que o Senhor esteja presente com cada uma das famílias aqui representadas,
Deus, que eles sintam a tua presença, o teu amor, o teu cuidado, que eles sintam, Deus, o conforto do Senhor. Se houver enfermidade, Deus, manifesta a tua cura, o teu amor, restauração, necessidades, Deus, que sejam supridas no Senhor, acima de tudo. Pai, consola, conforta o nosso coração. Encha-nos de ânimo, de alegria, em tempos tão difíceis, em tempos de tantas provações. Deus amado, cuida, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, para que elas não sejam inclinadas, Deus, ao mal. Deus, nos dá força, acima de tudo, e interesse pela Tua palavra, que nos orienta, que nos fortalece, nos ajuda, Senhor, a orar, nos impulsiona a buscar a Tua presença sempre mais. Nós pedimos essas bênçãos. Agora pedimos que o Senhor nos abençoe, Deus, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Atos 12. Nós vamos ler do verso 3 até os versos 19. Atos 12, 3 a 19. A palavra de Deus nos diz assim: vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esse aqui é o versículo central que eu gostaria que a gente guardasse. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Perdi aqui o versículo. Versículo 13, legal. Qual? 13. 13. Obrigado, Rafa. Quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como Jesus o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos.
e saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Meus queridos, eu quero rapidamente, antes da gente entrar no nosso assunto da escola dominical, nós falarmos sobre essas verdades que estão aqui, e o tema é o seguinte: o que acontece quando a igreja ora? É sobre isso que eu quero falar. O que acontece quando a igreja ora? O como exemplo esse texto de Atos 12, do verso 3 até o 19. Na verdade, ele vai até o versículo 25, onde naquele dia Herodes morre. Então, culmina com a morte de Herodes. Mas, nesses versos que a gente já leu, algo importante acontece quando a igreja se põe em oração. E o fechamento disso está, a ideia central da igreja em oração está exatamente no versículo 5, onde o texto nos diz: havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor de Pedro. Que lições a gente tira? Então, vamos lá. Primeiro, a gente sabe que a igreja sempre foi um alvo de grande perseguição. Perseguição do nosso inimigo, de Satanás, perseguição dos incrédulos, perseguição daqueles que são alimentados e baseiam a sua vida nos prazeres da carne. A igreja sempre vai ser perseguida por muitas forças externas que querem calá-la, que querem intimidá-la. Mas aqui nós temos algumas lições, a exemplo do que aconteceu com Pedro. Começando no versículo 6, e eu não quero fazer um comentário sobre cada um deles, só quero destacar algumas lições. Em primeiro lugar, no versículo 6, nós vemos que Deus envia paz ao crente perseguido, né? E aí a gente vê claramente ali, quando Herodes estava acorrentados em 2 cadeias e sentinelas à porta que guardavam o cárcere, né? Pedro, ele passava por perseguição pela mensagem do evangelho, mas ele estava dormindo. É interessante. A posição de um crente verdadeiro, um crente que baseia sua vida na palavra de Deus, é sustentado pela oração, ele não teme quando vem a perseguição. Ele consegue descansar mesmo preso às algemas entre 2 soldados. Pedro dormia, né? É interessante isso. Em segundo lugar, algo que aconteceu sobrenatural, algo extraordinário, né? Uma manifestação poderosa de Deus. Deus envia o seu anjo, Deus envia libertação, Deus age no sobrenatural em favor daqueles que ele ama, em favor da sua igreja, em resposta à oração do seu povo. E a gente vê isso, né? Enquanto a igreja orava, Deus estava trabalhando. Isso no versículo 5, né? E no versículo 7, Deus manda o seu anjo. Deus envia luz às trevas. Olha que interessante. Uma luz iluminou a prisão, né? Algo de novo sobrenatural aconteceu, né? A gente sabe que não existia luz elétrica, talvez lá fossem aquelas tochas, ou então candelabros, ou então lamparinas que iluminavam aquela prisão,
Mas nessa hora da noite, muito provavelmente estava tudo apagado e estava escuro demais. E a Bíblia fala que uma luz iluminou a prisão. Talvez a presença do próprio anjo de Deus manifestando a glória de Deus ali dentro daquela cela, daquela prisão. Então Deus envia luz às trevas. Deus dá direção no verso 8 e 9. O anjo guia Pedro pelo caminho que ele deve perseguir. Deus abre portas, né? A primeira menção de um portão eletrônico que teve está aqui, na verdade, em Atos 12. Né? Se você quiser saber, as portas se abriram automaticamente. A palavra diz, né, em frente ou à frente do anjo e de Pedro. Deus espanta, Deus surpreende o seu povo com milagres. É interessante que quando Paulo chega à porta ali da casa onde eles estavam orando, né, ele bate a porta e Rode, né, essa menina, ela vem ver quem era e leva um susto. E o susto foi tão grande porque todos eles estavam orando em favor de um que estava preso, encarcerado, com quatro escoltas, né, de 4 soldados. Uma pessoa sendo guardada por 16 soldados. E esses soldados estavam algemados com Paulo. E, de repente, Rode chega à porta, abre a porta, e quem ela vê? Ela dá de cara com Paulo, não Pedro. Ela dá de cara com Pedro. Né? E ela ficou demais assustada, ela talvez abriu a porta, viu Pedro, fechou a porta na cara dele de novo, deixou ele para fora, saiu correndo para avisar. Uma cena até meia cômica, né? Uma pessoa que está sendo perseguido, que está preso, ter que ficar do lado de fora da casa, exposto, esperando alguém a acreditar que era ele mesmo que estava ali. Deus, ele nos dá surpresas, ele surpreende o seu povo, né? E, em último lugar, que eu gostaria de destacar nessa manhã, Deus frustra os planos do inimigo. É interessante que Herodes, no verso 6, estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Era plano, já estava combinado, existia um planejamento sobre como executar Pedro, como prender aquele, como manietar, como calar a mensagem do Evangelho. E Deus frustra esses planos do inimigo. Quando a igreja ora, quando eu e você oramos, e nós somos igreja, não é o pastor que ora, não é o diácono que ora, não é o seminarista que ora, não é o presbítero que ora, a igreja toda deve orar em favor uns dos outros, em favor da própria igreja, em favor do evangelho. E quando ela faz isso, Deus se manifesta com poder em favor da igreja. Ele responde às nossas orações. Deus é o mesmo Deus de ontem, ele é hoje, ele ainda responde às orações. A palavra de Deus, o salmista diz: clama a mim e te responderei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Né? Esse deve ser a nossa posição. Essa deve ser a nossa posição em tempos de dificuldade, em tempos de pandemia, em tempos de ansiedade, em tempos de desespero, em tempos de frustração, de tristeza, de angústia. Essa deve ser a nossa posição. A gente tem a tendência de murmurar, de reclamar, de colocar a culpa em outros, de exceder, de estourar, de perder a paciência.
ou de se esconder dentro do guarda-roupa, ou de ficar deprimido, ou de ficar enfermo. Não. A palavra nos orienta. Aqueles cristãos verdadeiros, a igreja do Senhor, ela vai para a oração, ela ora. E a oração, com fé, né, ela faz com que nós sejamos fortalecidos, ela nos fortalece, ela nos revigora, ela nos dá graça de termos acesso a Deus, e Deus, pela sua misericórdia, responde às nossas orações. Ele é fiel. Então, que você possa experimentar poderosamente da fidelidade de Deus, como essa igreja que orava lá em Atos 12, como o próprio Pedro experimentou, você também experimente esse poderoso agir de Deus na sua vida nesse dia. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez e vamos à nossa aula, né? Pai querido, muito obrigado pela graça de termos comunhão contigo através da oração. Isso é um presente do Senhor para nós. Orar é sempre bom, orar nos revigora, orar nos dá força, fortalece, e orar, Senhor, mostra que o Senhor é um Deus que vive ainda hoje. Não é um Deus histórico, não é um Deus do passado. O Senhor é um Deus que age ainda hoje. E o Senhor move, Deus, inclusive o sobrenatural, para atender ao clamor dos seus servos. Nós pedimos que nós possamos experimentar como igreja, cada dia mais, a tua fidelidade, o teu amor, a tua bênção, as tuas respostas ao nosso clamor, às nossas orações. Nós pedimos e agradecemos. Agora nos abençoa nesse tempo precioso que teremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Preciso agora colocar aqui, compartilhar com vocês nosso tema de hoje. Eu preciso que alguém me autorize a compartilhar, Rafa, a tela. Tá. Ok. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre a questão da fé salvadora. Fé salvadora. Capítulo 14 da Confissão de Fé de Westminster. Então, eu quero começar com essa pergunta. Gostaria que vocês pudessem compartilhar a gente respondendo isso. O que é fé salvadora? Vamos lá? Quem quiser, eu estou sem o... Vou abrir aqui rapidamente para ver quem... O que é fé salvadora? Vamos lá, gente. O segundo, por favor. Você ver? Oi. Isso aí, Vair. Você é o homem corajoso. Por isso que eu gosto de você. Ei, Vair. Aí, Vair. Abriu a porteira. Responda, meu querido. Bom, o próprio nome já indica, né? É uma fé que salva. Porque muitas pessoas têm fé, né? Tem fé em amuletos, fé em pé de coelho, trevo de 4 folhas, tem fé que vai passar no vestibular, fé que vai ganhar um jogo, que o time vai vencer, mas isso aí não salva, né? Pode até acreditar em coisas que vão acontecer e tal, mas isso aí não salva. Agora, a fé que salva é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador, né? Isso aí, Vair. Muito bem. Pode continuar. Não, é só isso mesmo. Está resumido. Está resolvido. Então, eu vou emendar numa segunda pergunta, já que você falou que a fé salvadora é uma fé para salvar. Existem outros tipos de fé?
eu cheguei a citar alguns exemplos. É exatamente assim, aquela fé que a pessoa tem, mas que não salva. Ah, ok. É Ok. exatamente, vamos supor, a pessoa tem fé que vai passar no vestibular, né? Ela tem uma certa fé ali, mas isso aí não vai salvar. Ela pode até passar no vestibular, vai estudar, vai se preparar, vai passar no vestibular, mas isso não vai salvá-la, né? Não vai salvar a alma dela, né? E assim E vai, aí, fé que vai pegando, conseguir um emprego, fé que vai ser até curada mesmo, né? Mas pode até curar o corpo físico ali, alguma enfermidade, mas isso não significa que ela vai, que a sua alma será salva, né? Tá. Uhum. Certo. e aí a Cris, gente você ia falar. dentro desse mesmo raciocínio do Ivair, mas a diferença seria na origem da fé, a fonte dessa fé, né? Vamos supor, qualquer pessoa, a fé salvadora, ela é uma fé que Deus dá para os eleitos, ou seja, não é a própria pessoa que crê para, assim, que tem essa fé para a salvação. A palavra fala que a fé é dom de Deus. Diferentemente da outra fé, que qualquer pessoa pode ter. Se eu estiver falando besteira, vocês podem, tá? Qualquer pessoa pode ter para a sua própria vida, né? Acreditar que alguma coisa vai dar certo é a história do crer no que não se vê. Da mesma forma. Crer que alguma coisa vai dar certo, crer que ela vai planejar alguma coisa para aquilo funcionar, a esperança de que algo que ela almeja vá acontecer, mas isso pode vir dela mesma. Mas a fé salvadora, a fé para a salvação, ela é dada por Deus aos eleitos, ela não é do próprio homem. Ok. Eu estou começando esse assunto da confissão de fé de Westminster e fazendo essa pergunta exatamente porque há pouco tempo atrás eu recebi para discipulado e aconselhamento uma pessoa que vinha de uma outra vertente religiosa e ela disse, mas eu tinha fé em Deus. Eu tinha fé que eu sabia quem Deus era. E a pessoa, ela relaciona a palavra fé em qualquer aspecto a ação de Deus na sua vida. E aí, muitas vezes, ela confunde essa questão de diferenciação entre fé salvadora e outros tipos de fé. Porque na cabeça dela, fé é fé. Então, a mesma fé que eu tenho para passar de ano, a mesma fé que eu tenho que o meu joelho vai ser curado depois de um acidente, é a mesma fé que eu tenho para saber que Deus se importa comigo e que um dia eu vou estar com Deus na eternidade. E depois a gente começa a entender e a gente, o cristão genuíno, ele tem que estudar para compreender que, como o Ivair disse, e o Ivair está absolutamente certo, existem vários tipos de fé. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Então, trabalhando nisso, em primeiro lugar, eu peguei aqui algumas definições de pelo menos 2 pensadores teológicos. O primeiro é Hodge. Para Charles Hodge, existem 3 tipos de fé, tá? Então, eu não sei se vocês conseguem ver esse gráfico, né? Se você está no celular, talvez fique pequeno, mas para quem está no notebook, no computador, vai conseguir ler. Então, para Charles Hodge, a primeira fé é a fé morta ou especulativa. O que é essa fé? É a fé que consiste em mera intelectualidade vindo, por exemplo, da tradição familiar, ou um puro convencimento por causa de evidências divinas da Bíblia, perfeitamente
e essa fé é perfeitamente compatível com uma vida mundana ou perversa. Esse tipo de fé morta ou especulativa para Charles Hodge é aquele tipo de fé que não interfere no caráter, na vivência, nas ações, nas reações do indivíduo. É uma tradição que ele recebeu. Você já ouviu pessoas falando assim, não, eu não vou mudar de religião porque eu honro a tradição dos meus tataravós, né? Eu vou ser fiel a eles. Ele é fiel aos tataravós e vai para o inferno. Por quê? Porque a fé que ele tem não é uma fé salvadora, mas é uma fé morta ou especulativa, conforme Charles Hodge. É isso que ele quer dizer. Aí, para Charles Hodge, tem um outro tipo de fé, que é a fé temporal. Essa fé é por interesse na beleza do Evangelho, mas não tem nenhuma raiz em si mesmo. Tem pouca duração. Essa fé não passa de autoconvencimento. Essa fé podemos exemplificar como a fé daqueles cristãos que vão à igreja, evangélicos, que frequentam a igreja, mas que não têm a sua vida interior transformada, ela não muda a sua forma de falar, ela não muda a sua forma de vestir, ela não muda a sua forma de agir, ela não muda o seu caráter, ela não transforma, ela não cura os seus medos, os seus traumas, as suas angústias, e essa pessoa continua sendo enganada por uma fé temporal, uma fé que não tem raiz, não tem profundidade. É uma fé passageira para Charles Hodge. Agora, para ele também existe um terceiro tipo de fé, que é a fé salvífica. Essa fé é a única que pode ser realmente chamada de fé. É a fé pela qual há uma entrega total e irrestrita a Jesus, permitindo a ele dirigir as suas ações, as suas reações, seus pensamentos, com dependência total e confiante em Deus. É uma abordagem global. Ou seja, a fé salvífica é a única que age transformando realmente o indivíduo. O indivíduo era um cara depravado sexualmente. Ele mudou. A fé salvífica transforma ele em alguém fiel à sua esposa, em alguém controlado sexualmente. A pessoa era um sujeito que de 10 palavras, 12 dele que ele falava era palavrão, boca suja. A fé salvífica transforma essa pessoa. O sujeito era um cara medroso, ele tinha medo da própria sombra. Covarde. Não se expunha, não saía, não enfrentava os seus medos, não procurava ajuda. A fé salvífica transforma esse indivíduo. A questão de tempo em que isso ocorre é uma outra questão que nós não vamos tratar aqui. Mas nós estamos falando da fé salvífica. Um outro exemplo de um outro expoente teológico é Louis Berkhof. Berkhof talvez seja a expressão mais forte da teologia dentro do calvinismo, principalmente aqui no nosso contexto brasileiro. Para Louis Berkhof, existem 4 tipos de fé. Diferente um pouco, diferente, mas nem tanto. Porque a gente vai ver que Berkhof apresenta quatro
possibilidades dessa fé e que está, de certa forma, relacionado ao pensamento de Charles Hodge. Então, vamos lá. Para Louis Berkhof, a primeira fé é a fé histórica. O que é a fé histórica? A fé histórica é puramente a aceitação intelectual da verdade da Escritura, sem qualquer resposta moral ou espiritual. Embora a verdade seja aceita intelectualmente, não é considerada com seriedade e não desperta nenhum interesse real. Vamos lá. Eliel, você pode ler Mateus 27, 26 para a gente? Mateus 7, 26. Eliel está sem microfone? Ok, Eliel, abriu. Abre 7, 26, né? É. Vamos lá. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva... Tá certo. É o 26. Pode ir até o final. Tá. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. De certa forma, Berkhof concorda com Hodge nesse primeiro expoente da fé, né? Ela é simplesmente algo, Hodge diz da tradição, Hodge diz de aquilo que você recebeu por herança dos seus antepassados, e aqui Berkhof chama ela de histórica. Ele relaciona, talvez os dois trabalhem na mesma compreensão. O texto bíblico exposto é exatamente daquele insensato que não tem a sua base na crença firme e na direção de Deus para construir a sua vida. E casa aí exemplifica uma vida, o futuro ou todas as coisas que sustentam a existência humana. O insensato, ele constrói isso em cima de valores como que areia, não valores sólidos, mas valores falíveis. Tá? Então, essa é a primeira fé descrita por Berkhof. A segunda, Berkhof cita fé para milagres. Consiste na convicção de alguém de que um milagre será efetuado por ele ou em seu favor, em momentos específicos, pelos seus próprios méritos ou capacidades pessoais. É o tipo de fé que você vê, por exemplo, no curandeirismo, em outras vertentes aí, vamos chamar de nova era, essas coisas de cristais. A pessoa tem a capacidade de manipular objetos ou a natureza, ou pedras, ou energias, ou alguma coisa, ou espíritos. Ela tem capacidade de manipular isso em seu favor para que haja milagres. Esse tipo de fé, essa é a única fé não descrita por Hodge, mas que se encaixa na segunda exemplificação que Charles Hodge faz sobre fé. Depois, Berkhof, ele fala sobre fé temporal.
essa fé temporal também se relaciona bem com o segundo tipo de fé que Rod fala, né, na sua exposição, que é a fé exatamente com o mesmo nome, fé temporal. É uma persuasão das verdades religiosas acompanhadas de algum despertamento de consciência e um excitamento das emoções, mas que não está enraizada em um coração regenerado. Não tem caráter permanente e falha nos dias de provações e perseguição. Alguém lê Mateus 13, 21 para a gente? Quem achar, levanta a mão e a gente lê. A Cris já achou, eu acho. Vai lá, Cris. Mateus 13, 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse é o tipo de fé que muitas vezes nós vemos dentro da nossa igreja. É aquele tipo de cristão que se diz cristão, que está lá dentro da igreja, frequentando o ambiente cristão, frequentando os nossos cultos, tendo comunhão conosco. Mas que no momento de dificuldade, no momento de prova, no momento de extrema pressão, ele, né, lá no Paraná a gente diz Pirelli, né, que ele vai embora. Ele vai embora, ele fofa, ele não aguenta o rojão, ele não segura, ele não sustenta a sua fé. É o crente consumidor, que ele precisa sempre estar sendo, ou como é que é a expressão assim, que você tem que sempre fazer o que ele quer, cuidar dele, passar a mão na cabeça dele, e a vida inteira ele nunca cresce. Paulo vai falar bem sobre isso, sobre esse tipo de crente, quando ele escreve, nós vamos ver daqui a pouco, ele dizendo que você deve deixar de beber o leite espiritual, né? Para você comer alimento sólido, você tem que crescer. Você tem que aprender a caminhar, você tem que aprender a aguentar a pressão da perseguição, você tem que ser como um Pedro, que não obstante estando aprisionado entre 4 escoltas de soldados, de 4 soldados, manietado, preso, ainda conseguia descansar no meio disso tudo. Como que nós temos sido igreja nesses dias? Como nós temos sido cristãos nesse dia? Nesses dias que nós estamos passando agora. Como você tem reagido a essa pressão, a esse momento que nós estamos passando? Nesses dias. Ao afastamento das pessoas que você gosta, ao afastamento presencial do culto da igreja. É claro que nós precisamos ter comunhão, a Bíblia nos diz isso. Mas se somente o fato de ter comunhão é o que sustenta a sua fé, e não a palavra de Deus, não o poder de Jesus Cristo, então você tem que questionar que tipo de fé você tem desenvolvido na sua vida. E, em último lugar, Berkhoff fala sobre, em concordância com Rod, fala sobre a fé salvadora. E o que ele diz sobre isso? Verdadeira fé que tem a sua sede no coração e está enraizada na vida regenerada. No coração pelo Espírito Santo. Quanto à verdade do Evangelho. É uma convicção sincera e entusiástica nas promessas de Deus e em Cristo. Onde é essa fé?
onde a fé salvadora está baseada. Não está baseada no seu discipulador. Não está baseada no culto de domingo. Não está baseada na cesta básica que você recebe. Não está baseada no bom trabalho, no bom salário que você tem. Não está baseada na sua esposa ou no convívio com a sua família. Ela está baseada nas promessas de Deus expressas nas Sagradas Escrituras e em Cristo Jesus. Se te isolarem de tudo que você tem, você ainda continua tendo fé? Se te tirarem tudo o que você tem, você continua ainda exercitando a sua fé? Essa é a pergunta que nós precisamos responder com esse tema que nós estamos tratando hoje. Vamos caminhar mais. A confissão de fé de Westminster, nesse capítulo, está interessada no uso mais comum da palavra fé, como ela é encontrada nas Escrituras. Ou seja, que tipo de fé específica, então, que nós vamos tratar hoje? Da fé salvadora. A graça que capacita os eleitos a crer para a conservação da alma. Hebreus 10, 39. Abílio, para a gente. Abílio, está me escutando? Estou. Hebreus 10, 39, queridão. Opa, chegando. Hebreus 10, 39, estou chegando. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que tipo de fé, então, trata esse capítulo? A fé para conservação da alma. Não é a fé temporal, não é a fé histórica, é a fé para conservação da alma, a fé salvadora. Então, a fé verdadeira envolve 3 conceitos. Que conceitos são esses? Primeiro é conhecimento. Não existe fé verdadeira sem conhecimento, pois para que alguém creia em Jesus, precisa conhecer a Jesus, ou ter conhecimento de Jesus. Romanos 10, 13 a 17, Mateus, para a gente. Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam boas obras. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Mas que para que você conheça a palavra de Cristo, então é necessário, parece redundante, mas conhecimento faz parte do processo, desses 3 conceitos que envolvem uma fé verdadeira. O segundo conceito é a aceitação. O aspecto de aceitar aqui, e aqui eu quero fazer uma correção, um destaque, uma orientação. Eu aceitei a Jesus. Bom, se você compreender esse aspecto de aceitação de forma correta,
que é o que a gente vai falar aqui, e qual é a forma correta, então tudo bem. Agora, tem gente que diz que aceitou a Jesus como se fosse uma pressuposição de que eu, homem, humano, carnal, pecador, tenho a capacidade de optar ou não em aceitar aquilo que Jesus está me oferecendo. Muitas igrejas vêm dessa forma. Eu aceitei a Jesus. Jesus estava lá na minha porta, batendo. Ah, eu quero entrar, parecendo a propaganda do frio, do cobertor, né? Da Pernambucanas, eu quero entrar. Mas eu, homem, dizia, não, você não pode entrar. E Jesus, me dá uma chance de entrar. Jesus não precisa de chance nenhuma. Esse não é o tipo de aceitação que estamos falando aqui, desse conceito da fé verdadeira. A aceitação refere-se à necessidade de concordar com os ensinos da Escritura a respeito do pecado, do meu pecado. Eu tenho que aceitar, eu tenho que ser convicto de que eu sou pecador, de que eu não mereço, de que eu não mereceria a graça e a eleição, a escolha de Deus pela minha vida. É isso. Ensinos da Escritura a respeito do pecado e da forma como Deus decidiu salvar o homem. Como Deus decidiu salvar o homem? Elegendo esse homem através de Jesus Cristo. Concordando que esse é o único meio de salvação e aceitando esse meio de salvação para si mesmo. Eu não aceito no termo pejorativo que eu estava falando antes, eu não aceito a Jesus que está lá batendo a porta. Eu aceito que ele é o único meio que pode me ligar novamente a Deus. Eu aceito o plano de Deus para a minha vida. Claro isso? Para todo mundo? Alguém quer discutir isso? Então vamos para o próximo. O terceiro conceito que envolve a fé verdadeira é a confiança. Envolve a certeza de que a partir do momento que se recebeu, e aqui no caso é esse aceitou anterior, tá? Nesse aspecto, aceitou a Cristo, a salvação está garantida. Fé, ela sustenta a nossa convicção de que, uma vez salvo, nós estamos realmente salvos. Uma fé. Você tem fé? Eu tenho fé. Mas aí, depois de amanhã, eu estou lá no buraco, né? No buraco espiritual, eu vou dizer, na caverna espiritual de Elias. Aí eu digo assim, quer saber, eu não sei se eu sou salvo. Eu já não sei. Né? Porque, nossa, se Deus me amasse, Ele me dava uma casa nova. Ele me dava um carro novo. Ele me dava saúde. Ele me dava um marido bom. Ele me dava uma esposa boa. Ele salvava meu filho das drogas. Ele me dava dinheiro. Se Deus me amasse, Ele me dava tudo isso. Mas eu não estou aqui no buraco, Então, eu nem sei se Deus me ama. Eu acho que eu não sou salvo. Eu não sou salvo. Eu achava que eu era salvo. Mas como está tudo dando errado, eu tenho agora certeza que eu não sou salvo mais. A fé salvadora, ela não age assim. Mesmo nos momentos piores, mais difíceis, ela te dá a convicção. Se eu perdi todas as coisas, se Jesus voltar agora, ou se eu for chamado agora para a presença de Deus, eu estarei salvo. Estarei na presença do Senhor. Então, a fé salvadora envolve esses três conceitos, ok?
Agora nós então vamos para a proposição 1 e aqui nós vamos caminhar mais rápido. Leia para mim. Deixa eu ver quem. Vamos participar aí, porque senão fico só eu lendo. Deixa eu ver alguém que não. Jefferson, você vai ler para a gente. Ok? Proposição 1, Jefferson. Ok, proposição 1. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra do Espírito de Cristo. Opa! Trocou. É a obra do Espírito de Cristo, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo Espírito da Palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Selma, você que está aí do lado dele, já está aberto, lê Efésios 1, 17 a 20 e depois o 2, verso 8. Efésios 1, 17 a 20 e 2, 8. Tá, Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ok. 2:8. Falta só o último, né? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais. Amém. Meus irmãos. 2:8, né? 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok. Meus amados, o que se destaca, então, nessa proposição? Primeiro, a questão da graça pela fé. Graça é presente de Deus, é dom de Deus. Logo, quando afirmamos que a graça da fé, essa fé designa o autor e quem que proporciona ela. Então, a graça, a fé vem de quem? De Deus. Certo? É Deus quem nos dá. E nós estamos falando dessa fé salvífica, dessa fé salvadora. Quem opera essa graça? Quem opera essa fé na vida do homem? É obra do Espírito de Cristo, do Espírito Santo de Deus. E ela opera de forma ordenada, através da ação da própria palavra de Deus. Certo? Então vamos lá para os comentários, as nossas considerações. Primeiro, que a fé é um presente, acabei de falar. Segunda, que é a obra do Espírito Santo. Se o Espírito produz a graça, e se a fé é produzida pela onipotência de Deus, então provavelmente, e aí está em Efésios 1:19, provavelmente podemos deduzir que o Espírito Santo, em especial, é quem produz essa fé em nós. Se esse Espírito de Deus é que nos traz a salvação, é que nos dá a salvação, então ele é quem age com essa fé. Por isso, a fé salvadora, ela se diferencia daquela que foi a nossa primeira conversa, quando a gente começou a falar, né, de tipos de fé. A fé salvadora não é produzida pelo homem, não é uma fé que estava lá, que era aquele tipo de fé para passar de ano, fé para não sei o quê, fé não sei o quê.
que se transformou agora numa fé salvadora. Não. A fé salvadora é implantada pelo próprio Deus no momento de convencimento para a salvação do homem. Tá? É ele que produz. Agora, essa fé salvadora, ela não só gera ou produz efeito no momento da salvação, ela não é só considerada como fator salvífico, mas aqui nessa proposição a gente vê que ela vai produzir frutos, certo? Como a gente viu que ela é ordinária, quais os meios ou meios pelos quais essa fé opera? Ela opera pelo ministério da palavra, que a gente conversou antes, que é pela pregação. Então, o ministério da palavra é usada pelo Espírito para produzir a fé salvadora em nós. Deve-se acrescentar que a palavra de Deus pode aumentar e fortalecer a nossa fé. Ok? Paulo e Nana, vocês estão aí com a gente? Que aqui eu não tenho o visual de vocês, tá só o nome. Se vocês tiverem, por favor, leiam para a gente 1 Pedro 2, 2 e a Nana Atos 20, 32. Vamos aqui, peraí, pastor. Ok. 1 Pedro 2, 2 e Atos 20, 32. 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Ok. Tá? Ok. O meu é Atos 20, 32. 20, 32. Onde está? 20, 32. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ok. Atos 20, 32, essa última palavra que a Nana deu, exemplifica bem esse ponto. Meios pelos quais opera, né? O Espírito Santo opera. Então, pelo ministério da palavra, pela pregação dessa palavra. A palavra nos leva a uma fé salvadora. E, em segundo lugar, pelos sacramentos e pela oração. O partir do pão, né, a ceia do Senhor, o batismo, são ações fortalecedoras da fé salvífica, pois muitas pessoas têm sua fé fortalecida quando participam dos sacramentos, e a gente sabe isso. Nós temos muitos testemunhos e experimentado, talvez você mesmo já foi abençoado quando você participa de uma dessas situações, da ceia do Senhor e do batismo. Nós somos fortalecidos. E a oração é algo que não podemos esquecer no processo do aumentar da fé. Veja o exemplo dos discípulos quando pedem a Jesus. Em Lucas 17, 5, nós não vamos ler, porque já faz uma referência ao que o versículo diz, que é: aumenta-nos. Os discípulos, quando conversam com Jesus, eles veem que a sua fé é extremamente limitada e eles olham para Jesus e através do seu rogo, da sua intercessão, eles pedem: aumenta-nos a fé. Hoje nós também precisamos pedir para que Deus constantemente esteja trabalhando na nossa fé, né? Aumentando a nossa fé. Mas não só isso, não pode ser só uma ação passiva, mas ela tem que ser ativa, no sentido de nós estudarmos a palavra, de nós desenvolvermos vida de oração, né?
vida de comunhão também, porque os sacramentos remetem o cristão a um momento de comunhão em que pessoas são recebidas no corpo vivo de Cristo, pessoas são comungantes dos mesmos sofrimentos de Cristo, né? Então, isso é muito importante, tá? Essa manutenção da nossa fé. Proposição 2. Rafa, lê para a gente, Rafinha. Leio. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para essa vida e para a vida futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna, isso em virtude do pacto da graça. Ok, 1 Tessalonicenses 2,13. Você tem como ler, Rafa? Você já está aberto aí? Uhum. E uma outra pessoa, Cris, se tiver aí, já pode abrir em Gálatas 2,20. Então, o próprio Rafa lê 1 Tessalonicenses 2,13 e a Cris, Gálatas 2,20. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Cris? Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tá. Esses dois textos, então, eles reafirmam, eles sustentam essa segunda proposição. E ela pergunta, qual que é o objetivo dessa proposição? Ela pergunta o que a fé faz e em quem ela é depositada. O que a fé salvadora faz? É uma pergunta. A resposta é: a fé salvadora confia na totalidade da Bíblia e o faz devido à autoridade de Deus falando nela. Isso está lá em Atos 24:14. Então, o que essa fé salvadora faz? Ela aponta para a totalidade da Bíblia, ela aponta para a palavra de Deus e ela coloca o homem debaixo da autoridade de Deus através da sua palavra, ok? Ela nos leva a obedecer, temer e abraçar a palavra de Deus. Então, a confiança na palavra de Deus deve ser uma marca definidora de um cristão verdadeiro. Ela salienta que diferentes passagens na palavra de Deus têm diferentes ênfases, e isso é importante nesse estudo da Bíblia Sagrada, porque nem sempre a ênfase dada a cada versículo, a cada texto é a mesma. Muitas vezes ela produz resultados diferentes na minha vida, na vida do Rafa, na vida do Abílio, na vida de tantas outras pessoas, de tantos outros irmãos. Muitas vezes o que a Bíblia fala para mim, ela fala diferente, de diferente modo, no mesmo texto para uma outra pessoa. Então, por isso, nós somos chamados a estudá-la com seriedade, entendendo, compreendendo, buscando na palavra de Deus uma compreensão do que realmente ela quer falar para nós. Tá? Pode falar, Cris. Eu sei que esse assunto, de repente, se não for entendido,
ele gera muita controvérsia, porque as pessoas vão dizer, mas a palavra de Deus quer dizer muita coisa em diferentes textos? Não, não é isso. O ensino é o mesmo, mas o constrangimento pelo Espírito na minha vida pessoal, na aplicação pessoal da minha vida, ela é diferente. É diferente. Às vezes eu leio um texto e eu começo a chorar naquele versículo. Aí o Rafael pega aquele mesmo texto, naquele dia, e ele lê o texto, mas ele não chora com aquele texto. Aquele texto não despertou o Espírito Santo, não levou aquele texto a um despertamento de mudança de vida, de mudança de caráter na vida do Rafael. É isso que eu quero dizer, tá? É isso que esse texto quer dizer. Fala, Cris. Isso que é casamento. Isso que é ministério uma só carne, entendeu? Eu não precisei nem falar, que ele já entendeu o que eu ia falar. Tá bom? Vamos lá. Segundo, ela exige respostas diferentes. Isso no sentido pessoal, tá? Eu vou responder de uma forma diferente do que a Cristiane, do que o Rafa. E o Rafa vai responder diferente do que eu. Ela pressupõe obediência total. Romanos 16, 26. Você pode ler depois, você que está anotando. Ela nos encoraja a abraçar as promessas de Deus. Texto já lido, Hebreus 11, 13. Ela nos leva a receber a Cristo. Eu gosto sempre dessa palavra, receber a Cristo, em lugar de aceitar a Cristo. Porque, não sei, é tanto, assim, a vida os erros mexeram tanto com a gente que parece que aceitar a Cristo pressupõe uma condição arrogante do homem em querer ou não. Mas receber a Cristo soa mais íntimo, é como se você recebesse mais a totalidade humilde. Daquilo. Mais humilde, né? Que você realmente compreendeu quem você é e quem Cristo é, né? Então, ela nos leva a receber a Cristo. Deve ser entendido que o que salva realmente não é a fé, mas Cristo. E aqui está uma diferença importante. O que salva não é a fé, mas Cristo. A fé é o instrumento. A fé salvadora é simplesmente um instrumento para receber o benefício de Cristo. Somente por meio de Cristo é que a justificação, a santificação e a vida eterna serão dadas aos pecadores, ou são dadas aos pecadores. E o poder salvador reside exclusivamente não no ato da fé, ou na atitude da fé, ou na natureza da fé, mas no objeto da fé. Quem é o objeto da fé? Quem é o objeto da fé? Cristo. Cristo. É o objeto da fé, exatamente. Cristo é o objeto da fé. Tá? Vamos então para a nossa última proposição para encerrarmos hoje. Esta fé é de diferentes graus. É fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, como também o consumador da fé, que nós já vimos na proposição 2, que ele é o autor da fé. Mas, praticamente, a questão central dessa terceira e última proposição desse capítulo 14 é exatamente manifestar que a fé pode ter diferentes graus na vida de diferentes cristãos ou de diferentes pessoas.
Hebreus 6, 11 e 12. Eliel, vai lá de novo, você. Não, a Valquíria pode ler? Está conseguindo ler, Valquíria? Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pela fé e pela longanimidade. É um exercício de fé que se desenvolve de forma extensiva, né? É isso aí. Então, vamos lá. Considerações do terceiro. Ela nos leva a receber a Cristo. Deve ser entendido que o que salva realmente não é a fé, mas Cristo, certo? Isso já foi abordado. A fé salvadora é simplesmente um instrumento para receber o benefício de Cristo, e somente por meio de Cristo é que a justificação... eu voltei, em vez de ir. A Bíblia aponta a possibilidade da existência de diferentes níveis de fé. Então, Hebreus 5, 13 a 14, vai falar sobre os bebês e os adultos na fé. Alguém pode ler? Por favor, vou abrir todos os textos aqui e aí vocês já vão lendo para mim. Um abre em Hebreus 5, 13 e 14, outro abre em Romanos 4, 19 e 20, outro abre em Mateus 6, 30 e 8, 10, o outro abre em Hebreus 6, 11, 12 e 10, 22, e o outro abre em Hebreus 12, 2. Essa mesma pessoa que abre em Hebreus pode ler os 3 textos, que é só folhear a Bíblia. Tá? Então, primeiro que abriu em Hebreus 5, 13 e 14. Vai falar sobre bebês e adultos na fé. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ok. Esse é 13, Hebreus 5, 13 e 14. Isso. Então, a fé mostra que existem aqueles que ainda estão precisando de alimento líquido, né? A base lá, mas tem aqueles que caminham para se alimentar de forma sólida. Romanos 4, 19 e 20. Romanos. Ele, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém. Esse é o exemplo de grande fé, de pessoas que, embora perderam todas as possibilidades, agora eles exercitam a sua fé contra tudo aquilo que é natural, é normal. É um exemplo de Abraão. Tá. Mateus 6, 30 e depois 8, 10. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. 8:10. 8:10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. 2 exemplos pelo próprio Jesus. Ele cita essa questão de pessoas que ainda estavam caminhando num crescimento de fé. Oi. Que induzem
aquilo que eles querem que seja falado. Por exemplo, essa fé salvadora, o Romano... Eu acho que a Bíblia estava conversando com Vai lá, pastor. Com a Solange. E eu não entendi que ele estava falando alguma coisa. Mas tá. Então, existem esse desenvolvimento da fé. E é o que o próximo ponto diz. Precisamos cultivar, exercitar e desenvolver a nossa fé. Hebreus 6, 11 e 12. Continue cada Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ok. 10, 22. Um momentinho, peraí. 10. 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Ok. Então, é um exercício de crescimento, de solidificação, de amadurecimento que nós precisamos, todo cristão precisamos desenvolver, para que nós tenhamos a nossa fé acrescida. Lembra que agora há pouco eu falei que não é só uma ação passiva. Jesus, aumenta-nos a fé, e você não faz nada. Jesus, Deus, aumenta a minha fé. Orar, muito bem, Deus está ouvindo. Aí Deus vai falar assim, tá bem, abre a Bíblia aí e eu vou falar contigo. Eu vou mostrar quem eu sou, vou me revelar a você, vou sustentar você, vou mostrar a você o meu poder, e isso vai fazer com que você se fortaleça. Que essa fé que você abraçou em Jesus Cristo seja solidificada na sua vida. Essa é a ação ativa ou proativa que todo cristão deveria ter. E, em último lugar, saber quem é o autor da fé, ou que o autor da fé é o próprio Jesus Cristo. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Bem, então, o significado, portanto, o significado da fé salvadora segundo Jesus é uma transformação completa realizada pelo Espírito que muda a essência das pessoas, manifestando vida onde antes havia morte, produzindo verdadeiro arrependimento e verdadeira fé, no sentido de desenvolvida, né? Quem passa por essa experiência dá uma verdadeira guinada na existência. Não simplesmente o fato de mudar de religião ou seguir preceitos ensinados pelos homens, mas é ser transformado pelo Espírito para uma nova e superior vida. Quem escreveu isso foi o Leandro Lima. Parte desse estudo nessa manhã foi baseado nesse material aqui que eu estou mostrando para vocês, que vale a pena você ter, né? Esse livro, tá? As grandes doutrinas da graça, e no manual de doutrina do Luiz Berkoff, esse aqui, e no conhecido já Guia de Estudos da Confissão de Westminster, de Van Dixhoorn. E mais, claro, Confissão de Fé e outros textos que a gente abordou. Meus irmãos, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação nessa manhã? Pastor, é Evair. Oi, Evair.
só acerca da fé, quando ela pode ser fraca, né? Isso me fez lembrar de algumas passagens bíblicas, né? Todos os irmãos aí já conhecem, é que realmente a gente percebe que mesmo os servos de Deus, sendo eleitos, sendo escolhidos, ele recebendo do Senhor essa fé salvadora, há momentos na vida dele que a fé dele é abalada, né? Dependendo das circunstâncias ali. Sim, sim. O senhor mesmo citou o caso ali de Elias, né? Que depois de tantas experiências maravilhosas com o Senhor, né? Depois se escondeu ali debaixo dos ímpios, desejou a própria morte, mas ele foi renovado pelo Senhor, ele era eleito, salvo, foi renovado. E João Batista também, quando estava preso, né? Ele chegou a questionar, né? A outros discípulos ali, né? Se Jesus realmente era o Cristo, eles deveriam esperar por outro. Ou até os discípulos também, quando estavam no barco, diante daquela tempestade, né? Jesus chegou a dizer para eles, homens de pequena fé, por que duvidaste, né? Então a gente percebe que realmente, mesmo os servos escolhidos passam por momentos onde a fé deles é abalada, né? A fé está fraca. Então é o momento de fortalecermos a nossa fé mesmo, buscar mais o Senhor para a nossa fé ser renovada, né? E sempre ter a certeza, que a nossa salvação, ou essa salvação que recebemos por meio da fé, né? E o título do texto hoje é fé salvadora, então ela é duplo, é uma fé que salva. Essa salvação não é perdida quando eu estou em momentos de extrema fraqueza, extrema, né? Que eu estou lá como Elias, como João Batista, eu não vou perder a salvação por conta desses momentos difíceis. Mas a palavra nos instrui, e é quase que uma questão automática, que quando nós vamos para a promessa de Deus, nós escoramos a nossa fé na palavra de Deus, na oração, na comunhão, nas promessas de Deus. Nesses momentos de extrema dificuldade, a nossa fé é fortalecida. O problema é que os cristãos nos dias de hoje, eles não vão para a palavra, eles não vão para Deus, eles vão para o pastor, eles vão para a muleta, eles vão para o discipulador, eles vão para outra igreja que vende um evangelho fácil, que vai resolver logo o problema dele. Ele não se dispõe a entrar, a se dobrar, a ajoelhar, a chorar na presença de Deus. E aí, essas pessoas têm a sua fé muito fraca, né? Então, nós somos exortados, como igreja de hoje, a não, apesar de passarmos por problemas e de momentos difíceis, nós exercitarmos essa fé. Nós pedimos diligentemente para que o Senhor aumente essa fé, através da ação de Deus, que é Deus quem nos dá a fé. Essa fé salvadora é Deus quem nos dá, não é nós que geramos. Que Deus nos dê essa fé, mas que Deus nos leve a exercitá-la, a desenvolvê-la. Que Ele também faz. Então, a ação do Espírito é maravilhosa, porque ela nos dá a fé e ela gera em nós continuidade para que nós desenvolvamos essa fé. Eu acho que esse é um grande ponto, porque a gente entender que o momento de fragilidade do cristão não é uma questão da fé mesmo. Às vezes eu estou mais fortalecido e por alguma situação eu posso me sentir enfraquecido, mas não colocar em dúvida a questão da salvação. E o outro ponto é o que fazer a partir do momento em que eu me encontro nesse estágio de fé enfraquecida. Eu acho que esse que é o grande ponto. Muita gente entra na caverna e não quer mais sair da caverna. Muita gente entra na caverna e não tem forças para, por si só, ir à palavra. Muita gente entra na caverna e esquece que você não está sozinho na caverna. O Espírito Santo está com você, Deus está com você e nós estamos inseridos em família. Como salvos, nós fazemos parte de um corpo e nós temos que caminhar juntos e nós temos que contar com o apoio e com o auxílio do meu irmão. E se por alguma razão meu irmão não está vendo o meu sofrimento, eu não posso ter vergonha de chegar para o meu irmão e falar, me ajuda.
Porque às vezes a gente fica com vergonha ou fica achando que o irmão tem obrigação de ver. Claro, a gente precisa desenvolver o nosso olhar para o outro. Precisamos sim. Mas a gente não pode justificar o nosso erro no erro do outro. Se por alguma razão o irmão não está vendo o meu sofrimento, eu não posso deixar de ter a iniciativa de pedir ajuda. Mas entendendo que é algo que eu preciso de ajuda para trabalhar algo em mim. Não é que o outro vai fazer por mim. Ele vai me auxiliar nesse processo. Sim. Oi. Mais alguém? Eu. Rapidinho. O assunto que aqui nós estamos tocando hoje é fé. E fé salvadora. Mas, assim, não vai ser possível, com certeza, a gente entrar nesse assunto. O horário não dá, mas eu não podia deixar de deixarem vocês com a pulguinha atrás da orelha, para meditar depois, numa próxima ocasião. Aí é o seguinte, no começo do nosso estudo, hoje é específico, é fé salvadora, né? E aí entra quais os tipos de fé, né? E entrou uma palavra que chama-se origem. Origem. Qual a origem da fé? A gente sabe que ela está em Deus. Mas é só a fé salvadora que é a origem de Deus? Agora eu tenho um texto aqui e vocês vão ter que me responder não. Respondem para si, depois é o seguinte. 8:10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esta fé aqui é salvadora? Não respondem. Vamos estudar, porque vai dar muita polêmica. Você falou 8:10, mas não disse o livro. Os Mateus 8:10. Então é o seguinte, a gente sabe que muitos foram curados pela fé em Cristo, né? Então, não é só a fé salvadora que eu entendo que ela vai ter origem em Deus. Porque é o seguinte, e onde ficam os milagres, então, que você crê? Só o salvo que crê que Deus cura e recebe milagre, porque, na verdade, quando a gente coloca isso, você praticamente induz a que só milagre só é feito na vida de eleito, entendeu? Por exemplo, nós tivemos 10 leprosos que foram curados. E eles foram pedir para quem a cura? Eles pediram a Jesus, e foi pela palavra de Jesus que eles foram. Consequentemente, só um veio para agradecer e glorificar, e aí o que se coloca é que só aquele que creu que Jesus é o Salvador, né, e o Libertador. E os 9? Entendeu? Então, não foram... Então, assim, a questão aí é a origem, a fé salvadora vem de Deus. Agora, corre um risco, né, de dizer exatamente o seguinte: não existe outra fé a Deus ou em Deus que não seja para salvação. Você está entendendo? Eu acho que é muito longo, já são 11h13, mas assim, eu penso que outra hora, outra escola bíblica, enfim. Mas é de se pensar, porque a gente tem vai, Rafael, vai. Em João 2, 23, 25, não sei, ele fala sobre que muitos, vendo os sinais, creram em Jesus. Mas Jesus não cria neles, porque Jesus viu o coração. Então, ir atrás de sinal, eu acho que no começo teve uma fé miraculosa, né, a de Berkoff, não sei, um desses que foram citados, mas existem essa fé. E aí quando Jesus falou, para vocês serem salvos, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Muito duro. Todo mundo foi embora. Largou mão. Entendeu? Então não é uma fé salvadora, né? Mas existem sim outros tipos, né? A gente viu vários tipos de fé. Tem fé demoníaca. Jesus, lá em Tiago, né, falou: vocês não creem, mas até os demônios creem e tremem. Então, os demônios têm fé. Não, mas creem que
Deus existe, creem no poder de Deus, mas não para salvação, né? Porque não, Rafael, você não entendeu a minha colocação. Inclusive, esse contexto aí de João, que você está falando, foram para aqueles. Eu estou falando da origem. Isso eu não tenho dúvida que a Bíblia fala, os demônios creem, outros não. Então, assim, o que eu estou falando é o seguinte, aquela fé que você tem, que gera um milagre, por exemplo, porque, então, assim, ela tem que ser obrigatoriamente, você ter o milagre, ele ser atrelado à salvação, entendeu? Então, assim, é algo que não tem como explicar, entendeu? E eu vejo que é muito complicado, até e delicado. Você diz, olha, a fé salvadora, ela tem origem em Deus, sim. E existe só essa fé, e a fé com milagre, não. Se for um milagre, ou você é salvo, por exemplo, eu já falei, os 10 leprosos. Se um voltou e foi salvo, os outros 9, a fé foi, então, a origem, eles tiveram origem em quem? Em Satanás? Não, foi Jesus que mandou ele ir. Então, eu acho que... Viu, Abílio? Deixa eu fazer aqui uma rápida, para a gente encerrar. E daí a gente pode falar... você tem que entender a fé debaixo de um outro aspecto importante da teologia, chamado graça de Deus. Graça geral e graça específica. Se você enxergar Deus agindo na graça geral, Deus pode externamente curar 10 leprosos, entendeu? Mas isso debaixo da sua graça geral, o que é diferente de uma graça, de uma fé salvadora. Então, não é que os milagres só acontecem debaixo da fé salvadora. Os milagres também acontecem fora da fé salvadora, mas debaixo, de qualquer forma, debaixo da manutenção de Deus, da onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Porque Deus delegou, por exemplo, você fala ali, o Rafa citou alguma coisa, que, por exemplo, em centro espíritas, pessoas são curadas. Foi Deus que curou? Se eu falar que a fé só vem de Deus, mesmo fora da fé salvadora, quando uma pessoa é curada dentro de um centro de macumba por um espírito imundo, quem que curou? Foi Deus? Então, deixa eu falar. Mais uma vez, também o senhor não entendeu o que eu estou falando. Há, inclusive, um risco muito grande da gente pegar o seguinte e generalizar essa questão. Estou falando da palavra origem. Vocês têm que entender a palavra origem que eu falei. Entendeu? Eu não tenho dúvida que em centro espírita, para mim é muito comum isso, né? Eu já tratei casos assim, já vi pessoas curadas que foi dentro de centro espírita, Satanás, enfim, muita coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que quando você, por exemplo, Berkoff, naquela colocação dele, é como se ele colocasse que o milagre, quando é feito, é simplesmente mérito da pessoa, ou milagres que são meritórios, enfim. Quem falou que é todo mundo que tem poder para se curar ou fazer algo? Agora, aí sim, aí entra exatamente essa questão da graça geral. A graça geral e a graça especial, entendeu? A graça geral é isso mesmo. Um ímpio, ele pode sim, como os 9 leprosos, enviado por Cristo e não por Satanás, creram na cura, e ali foi a graça de Deus. Entendeu? E foi Deus que curou. Porque ele fez exatamente aquilo que a palavra dizia. Olha, apresenta-se ao sacerdote. Então, aquilo era uma lei de Deus que era colocada para que o leproso se apresentasse. Então, ele creu naquilo que é a palavra de Deus. Não quer dizer que eles foram salvos, entendeu? Então, assim, a origem foi em Deus. Então, assim, o que eu quero dizer, e tem um estudo, tem muita coisa para a gente ver, mas o que eu quero, aqui não é a questão, olha,
a graça, a salvação pode vir. Não, a gente sabe que a salvação vem de Deus, a fé salvadora, mas aquelas colocações que colocam assim, que exclui exatamente o milagre. Se o milagre acontece, foi Satanás que fez, então é muito complicado isso, é difícil. É um risco grande, né? Mas é só isso. E passou o tempo. A gente tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria, né? Sabedoria e equilíbrio na palavra de Deus e na caminhada da fé cristã. Para não condenar, para não de encaixotar Deus nas nossas convicções, o mundo já está cheio. A gente tem que compreender quais são as verdades da Escritura. É isso. Imagina lá que no Valdomiro tem 5 mil pessoas e eu creio que Valdomiro não tem assim, um compromisso. Deus não tem compromisso com ele, eu creio. Agora, o que acontece é o seguinte: você imagina chegar ali, ó, todo mundo foi curado aí, não foi por Deus, foi por Satanás. Aí é difícil, hein? É perigoso. Não, evidentemente, não, hoje a gente não falou sobre isso. Eu espero que não tenha sido esse o foco do estudo de hoje de manhã. Eu vou dar exatamente isso, a origem. Pode caracterizar isso. Tá bom, gente. Vamos encerrar, já estamos avançados, o debate foi bom. Espero que Deus abençoe sua vida, né? Espero que vocês tenham plena convicção da fé em Jesus Cristo, essa fé que te salvou, essa fé que mudou a sua vida, né? E que continua operando em você, né? E esse é a questão do tema de hoje, né? Essa fé que salvou e uma fé que ela é operosa na sua vida. Vamos orar? Rafa, ora pra gente. Deus, te damos graças por esta manhã, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra, de reconhecermos, ó Pai, as Tuas doutrinas nas Escrituras. Te damos graças, ó Pai, por tantos teólogos que vieram já antes de nós e sistematizaram conhecimentos, nos aclararam, Pai, a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos em cima de gigantes que o Senhor mesmo inspirou e deu clareza para que eles pudessem compreender. Nos ajude, a Deus, para que possamos compreender, não só como um conhecimento teórico, mas que nós saímos daqui esta manhã com essa certeza, Pai, de que o Senhor é que nos deu essa fé salvadora, o Senhor é que nos salvou através do seu Filho Jesus, e não há como, Pai, perdermos a salvação, porque ela não depende de nós, ó Pai, depende só do Senhor. E te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos entre irmãos e debatermos juntos, discutirmos juntos também, Deus. Nos dê um domingo abençoado na Tua presença, nos dê o privilégio de Te adorar no culto mais tarde. Que o Senhor esteja conosco durante o dia também. Em nome de Jesus que pedimos isso e agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe, tenha um ótimo almoço. Se alguém fez churrasco aí, pode mandar, eu estou aceitando doação. Tá? Até mais para vocês. Tchau. Tchau. Mas, tchau, pessoal. Tchau. Bom domingo. Tchau. Falou, Eliel. Uau. Tchau. Tchau.